amigos do vlog do Zé aqui. Hoje com a Nikon AFS Nikkor 20mm f1.8G, que é a mais grande angular de grande abertura que a gente tem na linha FX da Nikon hoje. Pois é, mais grande, eu não falo maior porque parece que estou falando de equipamento muito grande de dimensão, e acima dela em abertura só a 24mm f1.4G de $2.000, ou mais ampla aí no ultra grande angular, a gente já cai para o f2.8 das 14mm, 17, 35, 14, 24, essa daqui que faz parte aí da família f1.8G da Nikon, que são os equipamentos que a gente tem visto aqui no vlog do Zé, que a Nikon é a única fabricante que coloca essa linha intermediária atual moderna preparada aí para o futuro. E hoje a gente vai ver como é que funciona a 20mm f1.8G, que é da linha FX, vai funcionar na sua câmera full frame, como ela se comporta, o que eu achei. Essa daqui que era uma especificação que eu nem conhecia no lineup deles hoje aqui no vlog do Zé. Então eu vou pegar ela aqui na mão, eu não vou mais fazer o unboxing não porque não vai cair na mão, mas cair no chão, mas porque o plástico faz barulho, e vem o kit tradicional da Nikon, todas a AFS-G vem com esse mesmo kit que é o parasol aqui, uma bolsinha para carregar os documentos dentro da caixa, vem num blister gigante de plástico bem protegido, aqui AFS Nikkor 20mm f1.8G. E a primeira coisa que a gente nota, como todas as outras AFS que eu já mostrei para vocês, é como ela é leve, né? Numa construção aqui totalmente de plástico com mount de metal, são 352 gramas de 81mm por 78. E você vê que isso aqui é o que a Nikon está apresentando aí, a proposta deles de ergonomia para o futuro. São equipamentos mais leves que parecem ser um downgrade do que a gente tem aí no topo de linha de metal, ou mesmo as antigas aí, AIS, que eram de metal, mas não, né? Essa daqui já é a segunda f1.8G que a gente já viu, e mesmo as f1.4G são todas de plástico do lado de fora, os trilhos continuam de metal do lado de dentro, e a operação é essa: se você montar qualquer uma delas no seu corpo, full frame, você sente que a usabilidade, a ergonomia, inclusive o equilíbrio delas é todas iguais, e o prazer de usar, que eu sempre abro os artigos do blog, é só quando vocês pegarem na mão que vocês vão entender o que eu estou falando aqui de usabilidade da FS f1.8G. Eu já vou montar lá na nossa D750, porque essa daqui é uma especificação que apareceu no meu kit. Por acaso, né, por recomendação de vocês, o Norbert lá do Twitter falou: testa a 20mm, que é a mais grande angular deles. Eu nem conhecia, e antes, para eu ir para a grande abertura no grande angular, eu tinha que usar a minha 24mm f1.4G, que vocês conseguem ver, ó, a força que eu faço aqui para segurar. Eu sei que são objetivas diferentes, né? A Sigma também acabou de apresentar uma f1.4 20mm, mas ó, a Nikon é isso aqui, levinho e fácil de carregar, e eu tinha que usar a 24 f1.4, que eu sei que é uma distância diferente, eu sei que a abertura é diferente, mas é muito mais pesado do que a proposta aqui da Nikon, da facilidade de usar. Bom, de operação é extremamente simples, né? Ela tem aqui um anel de foco manual do lado de fora e o motor AFS SWM do lado de dentro. O motor de foco aí que é quase redundante no grande angular, porque você tem poucas mudanças, pouca variação de foco nas distâncias aí do infinito, né, de 2 metros para frente, você já tem praticamente tudo em foco. E ela tem uma distância de foco mínima que vai até lá o ponto 2, né, são 20 centímetros em relação ao plano de imagem, que é extremamente próximo para você aproveitar a baixa profundidade de campo dessa abertura máxima f1.8, para inclusive fazer o efeito aí do desfoque do fundo no grande angular. E uma única crítica que eu tenho aqui é que esse aqui a gente volta, né, uma objetiva de $800 AFS 1.8G, que o anel balança, né? Você tem um lagzinho aqui que torna impossível ajustes precisos tanto na gravação de vídeo quanto no foco mínimo, porque você consegue ver, ó, entre o movimento que eu faço aqui com o anel lá de fora e o grupo de foco lá de dentro, tem um joguinho aí, e isso atrapalha bastante, coisa que a gente já vê em Tamron, em Sigma e mesmo nas Canon novas, que não tem esse problema. A Nikon continua colocando, é imperdoável pensando numa objetiva de $800 e limita aí bastante o uso se você precisar fazer o foco manual. E é só isso, né? Tem o switchzinho aqui que fica bem ao alcance do dedão, fácil de usar. Na frente ela aceita, graças a Deus, filtros de 77mm, que são muito úteis aí no grande angular. Alguns fabricantes acabam desistindo de colocar o filtro por causa do projeto que pode rolar a vinheta. A Nikon tomou aí o desafio e fez aqui na 20mm f1.8G um filtro de 77mm na frente. O HUD que vem na caixa vai num thread à parte.
Tem esse anel dourado na frente, que é um projeto N, né, com Nano Coating, o ED, aqui da Nikon AFS 20mm f1.8G. É a mesma usabilidade, quem já pegou até a 50 f1.8G, que custa cento e poucos dólares, acho que $190, sabe que a usabilidade é a mesma, né? Eu tô aqui com a 750, é um prazer de carregar, eu consigo fazer esses movimentos, deixar ela aqui no meu ombro o dia inteiro e não pesa. É a proposta da Nikon aí de ergonomia para a linha f1.8G AFS. A 20mm aqui que tem um projeto exótico de 13 elementos e 11 grupos, que ele flerta aí com o mercado profissional, porque isso daqui no grande angular com essa abertura está contando com toda a tecnologia deles, desde o Nano Crystal Coat aí para proteção contra flare e reflexos internos e ghosting, até como o SICK, né, que é o Super Integrated Coating da Nikon, que é a única que chegava tão amplo e tão luminoso com alta qualidade, até o anúncio agora da Sigma 20mm f1.4 Art, que ainda nem chegou no mercado, vai chegar aí na venda em novembro. A Nikkor fez um total revamp na fórmula dos 20mm Prime, que não eram atualizados há mais de 30 anos, preparando-o para os sensores digitais de hoje e do futuro, com fotos de altíssima resolução logo a partir da abertura máxima, contraste perfeito não importa a situação, cores preparadas para o processamento seja de foto ou de vídeo, e distorções extremamente bem controladas considerando a distância ultra grande angular. É mais um exemplo de projeto moderno, especificação acertada dentro do orçamento e tradição da marca. A FS 20mm f1.8G é o melhor ultra grande angular Prime que a Nikon oferece hoje, independente do preço. Em f1.8 é o mais amplo e mais nítido que eu já usei, com resolução muito mais alta nas bordas que até a top 24mm f1.4L USM da Canon, que eu uso diariamente, e com bem menos blooming e perda de contraste em abertura máxima que a concorrente mais cara. Esta AFS 20mm f1.8G é visivelmente mais nítida, você vê mesmo que o quadro é mais limpo, independente da abertura, exceto quando vemos pixel a pixel as bordas que sofrem uma perda leve aí de resolução e o site tal como a flare que eu expliquei lá na AFS 58mm f1.4G. Aqui nas fotos de rua do vlog do Zek, que modéstia à parte dão um veredicto mais valioso que testes de estúdio e laboratório de outros sites, eu não tive qualquer problema com a AFS 20mm para capturar o grande angular. A distorção geométrica, que pode ser aquela bolha no centro do quadro ou um pino puxando as linhas para o centro dele, não aparecem na 20mm f1.8G. Aberrações cromáticas laterais com contornos coloridos em áreas de contraste são discretas e só nas bordas mesmo, numa área menor que 1% do quadro. As cores são equilibradas com o restante da linha e ficam mais saturadas de f4 para baixo por causa da vinheta que escurece o quadro. Mas até isso a Nikon fez direito, apesar da especificação de grande abertura. Enfim, a FS Nikon 20mm Nikkor f1.8G é de longe a melhor grande angular que eu já usei aqui no vlog do Zek. Da FS 20mm f1.8G tem um EDzinho aqui na caixa, que parece que não levem muito leve o que eu falei, né? Levem a sério o que eu tô falando, porque essa daqui não é um objetivo a topo de linha, né? Ela não é a 24mm f1.4G de $2.200, e nem a minha Canon EF 24mm f1.4L, que também está aí os $2.000. Mas é a melhor grande angular que eu já usei aqui no vlog do Zek. Ela é leve e fácil de usar, ela aceita filtros de 77mm na frente, e esse projeto ótico da Nikon deixa claro, é descarado, que esses reviews que a gente faz hoje em dia, eles perdem um pouco um sentido, porque são todas as lentes absolutamente fantásticas. A resolução é fortíssima em f1.8, de eu não precisar ficar lembrando, por que eu não fecho aqui para compensar com o obturador, ou por que eu não penso na profundidade de campo. Não, o f1.8 funciona de cara aqui com essa objetiva. Tem um detalhezinho aí nas bordas no set, tal como a flare, que começam a ficar visíveis quando você está fotografando, por exemplo, astrofotografia. Tem gente que precisa de um equipamento muito mais especializado. Aí no caso você consegue ver aí os defeitinhos óticos desses projetos. Mas pelo resto do mercado, ou mesmo o pessoal que está trabalhando com isso, a performance é muito alta. Essa daqui, um problema que eu tenho na 24 f1.4L da Canon, que é uma lente que eu adoro nessa grande angular com profundidade de campo curta por causa da abertura grande, você tem fotos que nenhum outro equipamento faz, mas ela sofre com um blooming e perda de resolução notável nas bordas. Essa 20mm é mais grande angular, a abertura não é tão exótica, f1.4 para f1.8 tem a sua certa diferença, mas você consegue ver nas imagens que ela é muito mais nítida. Essa daqui eu recomendo pela distância focal no kit quem está montando f1.8G. A Nikon é a única fabricante que tem um kit completo do 20mm, 24, 28, 35, 50 e 85mm
todos com a mesma operação, a mesma faixa de preço aí que vai dos 500 até os 700 dólares, exceto a 50mm que ela custa 200 dólares. Essa daqui ela é muito mais dramática do que os 24 e os 28mm, e ela faria sentido aí se você tem os 35 para trabalhar na rua, os 50 para retratos ou mesmo os 85 para meio corpo. Os 20mm são muito mais dramáticos, beijam aí o ultríssimo grande angular, e é uma recomendação de pé junto aqui que eu faço no vlog do Zec. Eu quero agradecer o Norbert Júnior que me recomendou essa objetiva, eu nem sabia que tinha essa especificação, e eu fui lá testar, valeu super a pena, recomendo pra quem tá no kit da Nikon. Esse aqui é o vlog do Zec, deixa eu mandar os beijos e os abraços que hoje vai pro pessoal do YouTube, que é o Robson Montenegro, o Renato Navarro, o Pedro Otávio Torres e o Vida de Freelancer. E é isso, essa daqui tem um artigo lá no blog para vocês verem completamente, os vídeos estão aqui no YouTube, muito obrigado pela assinatura de vocês, as fotos estão lá no Flickr e no Tumblr, vocês conseguem ver o Pixel Pip do Tumblr também lá no blog do Zach, eu consigo dar detalhes das imagens pra gente ver, não tem muito mais o que comentar, a resolução é altíssima, funciona muito bem. Eu tô sociável com vocês via Twitter e Facebook, a gente tem também o Snapchat. Eu não fiz Periscope hoje, desculpa, mas é que tá muito calor aqui, talvez eu não esteja usando nada aqui lá de baixo, não é mentira, eu tô, mas é uma peça a mais e eu tenho que tomar cuidado com a minha iluminação quando eu faço o Periscope, hoje não rolou. E é isso, recomendadíssimo, 20mm f1.8G, a gente ainda vai ver a 35, é uma linha aí pra se apaixonar, a gente já viu também a 50mm e 85, fenomenal, Nikon did it again, a FS f1.8G aqui no vlog do Zec, recomendo pra todos vocês. O beijo, o abraço, o humor de sempre.